Boa noite, quero agradecer a presença de todos. Eu sou Maria Fernanda Conconte Castro, sou médica, me formei na Unicamp, fiz primeiro residência de cirurgia geral e depois que eu tirei o título de especialista em nutrologia. Então, eu tenho RQ de nutrologia faz muitos anos já. E eu acabei de terminar uma pós de 1 ano e meio de nutrologia na USP de Ribeirão. E então, eu vou, nas aulas que a gente tiver contato, eu vou passar só realmente o que interessa para vocês, e eu gostaria de deixar assim aberto para que vocês pedissem que eu falasse sobre alguns temas. Então, nós vamos ter o curso de nutrologia, serão 20 aulas, e que a gente pode abordar os temas, que interessam mais a vocês, tá? Hoje a minha aula é a respeito de nutracêuticos. É uma aula muito lightzinha, rapidinha aqui. E é interessante do ponto de vista que realmente muitos pacientes chegam no consultório usando esse tipo de medicação e eu mesma ficava em dúvida: será que isso daí tem efeito? Será que isso está ajudando o paciente ou não? Então, eu tenho certeza que diversas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver que os pacientes de vocês usam e vocês vão conseguir julgar se aquilo está ajudando ou não. Então, vamos começar falando qual que é a definição de nutracêuticos. Então, os nutracêuticos, eles são alimentos ou parte de alimentos que apresentam benefícios à saúde, incluindo a prevenção e ou tratamento de doenças, podendo abranger desde nutrientes até produtos herbais e alimentos processados. Então, é uma intersecção aqui entre alimento e medicamento. Vamos começar falando sobre o colágeno. Então, existem diversos tipos de colágeno, e o que interessa para a gente comentar agora são dois: o colágeno do tipo 1 e o colágeno do tipo 2. Então, os suplementos de colágeno via oral geralmente contêm colágeno hidrolisado, que é uma forma de colágeno que passou por um processo de quebra das proteínas em fragmentos menores, chamados de peptídeos. Essa quebra em fragmentos menores facilita a absorção pelo organismo quando ele é ingerido. E os tipos de colágeno mais comuns utilizados em suplementos orais são o colágeno do tipo 1 e o do tipo 2. Então, o colágeno do tipo 1 é aquele frequentemente utilizado para melhorar a saúde da pele, cabelos, unhas e articulações. Ele é encontrado em ossos, tendões, pele e tecidos conectivos. E o colágeno do tipo 2, esse é o tipo encontrado principalmente na cartilagem das articulações. Então, os suplementos de colágeno do tipo 2 são frequentemente promovidos para apoiar a saúde das articulações e podem ser úteis em casos de osteoartrite. Então, eu trouxe para vocês, assim, ó, poucas referências, né, mas algumas, pelo menos, de cada assunto que eu for passando, para mostrar se eles têm consistência científica ou não. O UC2 é uma marca registrada de um colágeno desnaturado. Então, é um colágeno que não foi hidrolisado. O colágeno do tipo 2, então, é uma proteína estrutural encontrada principalmente na cartilagem das articulações, diferente do tipo 1, que é mais comum em tecidos como pele e ossos, o do tipo 2 é específico para a cartilagem. E o fato dele não ser desnaturado significa que ele não passou por processos nem de aquecimento, nem por tratamentos que poderiam alterar a sua estrutura molecular. Isso é importante porque acredita-se que desta maneira ele seja mais eficaz para apoiar a saúde das articulações. E o C2 é frequentemente comercializado como um suplemento para ajudar a saúde das articulações, aliviar a dor associada à osteoartrite e promover a mobilidade articular. Ele pode ser encontrado em cápsulas ou comprimidos para consumo oral. Nessa publicação aqui do American Journal of Translational Research de 2023,
eles testaram a eficácia do colágeno não desnaturado na osteoartrite de joelho. Então, foi uma revisão sistemática com meta-análise limitada. E a conclusão foi de que, Gustavo, você pode vir aqui um pouquinho? É que a barra aqui, ela fica bem na minha frente. Ah, tirei. Que, com conclusão limitada, o UC2 mostrou-se promissor como um suplemento potente na osteoartrite inicial do joelho, com bom alívio da dor e melhora da função. Nessas diretrizes aqui publicadas pela UARSE, então, eles comentaram diversos aspectos, por exemplo, e isso aqui é de 2019. Os tratamentos básicos para osteoartrite de joelho incluíram desde a educação sobre a osteoartrite e programas estruturados em exercícios em terra, com ou sem o controle de peso na dieta. Os anti-inflamatórios não esteroides, eu não sei tirar essa barra daqui, ela me atrapalha, ó. Aí eu também atrapalho. Aí, agora melhorou. Obrigada. Então, os anti-inflamatórios não esteroides, os tópicos, eles foram fortemente recomendados pelo FARSE para indivíduos com osteoartrite de joelho, nível 1A de evidência. Para indivíduos com comorbidades gastrointestinais, os inibidores da COX-2 eram de nível 1B e os anti-inflamatórios não hormonais com inibidores da bomba de prótons de nível 2. Para indivíduos com comorbidades cardiovasculares ou fragilidade, o uso de qualquer anti-inflamatório oral não foi recomendado. Os corticosteroides intraarticulares, o ácido hialurônico e exercícios aquáticos foram tratamentos de nível 1B para osteoartrite de joelho, dependendo do status de comorbidade, mas não foram recomendados para indivíduos com osteoartrite de quadril ou poliarticular. E o uso de acetaminofén, paracetamol, foi condicionalmente não recomendado, e o uso de opioides orais e transdérmicos foi fortemente desaconselhado. Então, nessa publicação da UARSE, eles têm um algoritmo que você pode colocar os dados do seu paciente e ele dá uma sugestão de terapêutica para vocês. Já nessa publicação aqui da American Academy of Orthopedic Surgeons de 2022, os seguintes suplementos podem ser úteis na dor e na melhoria da função de pacientes com osteoartrite de joelho de leve a moderada. Então, a cúrcuma, então, é o fitoterápico, é o top 10, né? O extrato de gengibre, a glucosamina, a vitamina D, então, todos esses, os 4, têm uma força de recomendação limitada. Nesse estudo, eles analisaram 2.400 artigos de texto completo para desenvolver 27 recomendações apoiadas por 617 artigos de pesquisas que atendem a critérios de inclusão rigorosos. Aqui, então, eu tenho um exemplo de um colágeno do tipo 2. Então, aqui a Essential, ela coloca o UC2 nessa apresentação de colágeno na dose. Então, cada dose que o paciente usa, ele vai estar usando 40 miligramas de colágeno. E se vocês me perguntarem, Fernanda, por que tem gente que a gente usa whey protein, tem gente que a gente usa colágeno? Do ponto de vista nutricional, o whey protein é muito superior no ganho de massa muscular, mas tem pacientes que não toleram, que têm dificuldade em fazer a digestão daquela proteína do soro do leite de vaca, estufa a barriga, tem gases, tudo. Então, para esses pacientes, às vezes, a gente precisa usar o colágeno, tá? E esses colágenos agora, tem alguns que têm a inclusão de colágeno tipo 2 dentro deles. Essa outra apresentação aqui da Essential, então, eles colocaram também, olha aqui, ó, o colágeno do tipo 2,
junto com o ômega 3, junto com o ácido hialurônico. Então, assim, quando o paciente toma, ele sente sim um alívio da dor, que é um alívio da dor que dura algumas horas só. Então, tem que ser feito isso, tem que ser tomado todos os dias, repetir, não é, ele não tem um efeito curativo, nem diminui o processo inflamatório, ele só tem um efeito em aliviar a dor por algumas horas. Nessa outra publicação aqui do International Journal of Rheumatology Disease, eles questionam o seguinte: se a suplementação do colágeno é amiga ou inimiga da artrite reumatoide e da osteoartrite. Então, aqui eles comentam que os últimos ensaios sobre a suplementação de colágeno em pacientes com artrite reumatoide e osteoartrite foram realizados em 2011 e 2016. E os elevados efeitos adversos na suplementação de colágeno e a sua baixa eficiência em comparação aos tratamentos de rotina foram relatados por vários estudos incluídos. Além disso, a avaliação de risco de viés mostrou que a maioria dos estudos tinha baixa qualidade. Portanto, não é possível decidir definitivamente sobre os efeitos benéficos ou prejudiciais da suplementação de colágeno em pacientes com osteoartrose ou artrite reumatoide. Vamos passar agora para os fitoterápicos. Então, os fitoterápicos já são usados há muito tempo. 80% dos medicamentos que nós usamos, eles derivam de plantas. Então, por exemplo, dessa planta Discorea vilosa, se extraem saponinas que são modificadas bioquimicamente até se formar a hidrocortisona. Da atropina, ela é extraída, então, da tropa-beladona, a morfina é extraída da papoula, então, tudo isso há mais de 200 anos, né? E como é que é a postura do CFM frente aos fitoterápicos? Então, para o CFM, ele reconhece a existência da fitoterapia como método terapêutico, podendo ser usado por diversas especialidades médicas. E como necessitam de uma indicação médica por pressupor a elaboração de diagnóstico e avaliação da indicação de técnicas convencionais, ele pode ser usado ou prescrito tanto por médicos quanto por técnicos habilitados. Então, qualquer profissional da saúde pode prescrever fitoterápicos. E o bom é que aqui no Brasil eles são regulados, né, pela vigilância sanitária. Então, eles têm um órgão de controle. O mercado de fitoterápicos, ele vai movimentar em 2014 100 bilhões de dólares. Uma coisa interessante é que nos Estados Unidos, os fitoterápicos são suplementos. Aqui no Brasil, no Canadá e na Europa, os fitoterápicos são medicamentos. E existem fitoterápicos disponíveis no SUS. E a garra do diabo e a unha de gato são dois que têm um poder anti-inflamatório. Então, dá para a gente usar para melhorar a dor dos nossos pacientes. O problema dos fitoterápicos é que eles não são isentos de efeito colateral. Eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa enfermeira, então essa moça que faleceu ano passado porque ela tomou esse medicamento aqui, que tinha uma mistura de 50 ervas emagrecedoras e ela teve uma hepatite fulminante. Então, precisa tomar cuidado com o uso dos fitoterápicos, tá? O meu professor lá da USP, ele fala que a gente não deve nunca misturar mais do que 3 fitoterápicos por vez, e quando usar algum fitoterápico, usar durante 2 meses, e depois parar, mudar de fitoterápico, não é para usar continuamente. Aqui é a Farmácia da Natureza, lá em Jardinópolis, que é vizinho de Ribeirão Preto. Então, nessa farmácia aqui, olha, é uma chácara onde eles plantam todos os fitoterápicos. Nesse lugar funciona um ambulatório tanto de adulto quanto criança. Tem um centro espírita que ajuda a manter esta instituição. E daqui que saem os medicamentos que são distribuídos no SUS para essas farmácias que usam, então, os fitoterápicos.
Vamos falar agora de uma confusão grande que existe entre essas três substâncias, né? Cúrcuma, açafrão e curry. Então, a cúrcuma, ele é um rizoma. Então, ele é um parente do gengibre, é uma raiz, é um caule subterrâneo. Já o açafrão, ele é extraído do estigma de uma flor. Ele tem essa cor avermelhado. E o curry é um tempero que é preparado com diversas especiarias, incluindo o açafrão, a cúrcuma, uma mistura. Então, do ponto de vista nutricional, os três são ótimos. A cúrcuma é maravilhosa e barata. O açafrão é caríssimo e o curry tem um preço bom e dá para a gente usar nos alimentos. Os três têm uma capacidade antioxidante maravilhosa. E por que que se faz confusão? Porque chamam a cúrcuma de falso açafrão. Então, eles são diferentes, tá? Nesta revista de alimentos medicinais, eles testaram a eficácia dos extratos de cúrcuma no alívio dos sintomas da artrite articular. Então, foi uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Isso aqui foi feito em 2016. Estes ensaios clínicos randomizados fornecem evidências científicas que apoiam a eficácia do extrato de cúrcuma. Então, a dose é de 1.000 miligramas por dia de curcumina no tratamento da artrite. No entanto, o número total desses ensaios clínicos randomizados, incluídos na análise, o tamanho total da amostra e a qualidade metodológica dos estudos primários não foram suficientes para tirar conclusões definitivas. Com relação à cúrcuma, eu vou explicar como é que é o mecanismo dela, como que ela consegue ter esse papel anti-inflamatório. E para explicar isso, eu vou voltar um pouquinho atrás, vou pegar 3 slides da minha aula de Preparando o Solo, para falar a respeito das citocinas inflamatórias, porque a gente está começando as aulas agora e eu acredito que vocês ainda, o Renato ainda não falou nada de citocinas inflamatórias. Então, vamos lá. Nessa representação esquemática, a gente tem aqui um tecido adiposo normal, e no tecido adiposo normal, nós temos células de defesa normais, que são esses macrófagos do tipo 2. Se essa pessoa começar a comer muita comida e ganhar peso, engordar, esse tecido adiposo aqui abdominal as células então adiposas vão aumentar de volume, aumentar o armazenamento de gordura. Vai ocorrer nesse tecido adiposo obeso uma infiltração de macrófagos do tipo 1, que são macrófagos que a gente chama de inflamatórios, porque eles levam a uma liberação alterada de diversas adipocinas. Então, eles levam a liberações exageradas de TNF-alfa, aumentam a liberação de interleucina 6, reduzem a liberação de interleucina 10, alteram a liberação de diversos hormônios importantes. Então, a partir do momento que se ganha peso, aumenta essa gordura abdominal e ocorre a liberação de citocinas inflamatórias, a gente já tem o desenvolvimento da resistência periférica à ação da insulina. Então, ocorre a alteração aqui no centro da fome e da saciedade do hipotálamo, a gente diminui, então, o nosso gasto energético e aumenta a nossa fome. Então, com isso, cada vez a gente ganha mais peso, perpetuando esse processo. No músculo, como também se instalou resistência periférica à ação da insulina, o músculo acaba tendo uma dificuldade da captação da glicose. Então, essa glicose fica circulando, aumentando os níveis glicêmicos. No fígado também acontece resistência periférica à ação da insulina. Então, esse fígado, ele deixa de entender que os níveis de glicemia já estão aumentados. Então, mesmo assim, ele quebra o glicogênio e joga mais glicose na circulação. Ele quebra a proteína e joga mais glicose na circulação. Então, a gente fica com uma situação de níveis aumentados de glicemia. E a partir do momento que se instala essa hiperglicemia, a gente tem a formação dos EIGEs, né? E quem são esses EIGEs?
Os EIGs são produtos finais de glicação avançada. Então, eles são moléculas formadas em estados hiperglicêmicos, capazes de modificar irreversivelmente estruturas biológicas. Então, os EIGs é que começam a disfunção do condrócito, a rigidez da matriz extracelular, a destruição do osso subcondral. Então, aqui, essas alterações, esse dano articular todo, ele começou todo por causa de uma alteração metabólica desse paciente. E a cúrcuma, ela tem efeito em diversas patologias. A gente pode usá-la para quase, para o que a gente pensar, ela tem algum efeito. E aqui, nesta revisão, eles viram qual que foi a implicação do uso dos curcuminoides no estresse oxidativo de doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, aquelas citocinas inflamatórias liberadas que eu citei ali atrás, então elas se encaixam aqui no receptor e elas, aqui, uma vez no citoplasma aqui, elas vão, então, olha aqui, ó, sob condições normais, o NF-kappa-beta, ele se liga a um inibidor citoplasmático, que é essa proteína IKB. Mas, se a gente estiver numa situação patológica, se a gente estiver numa situação de liberação exagerada de citocinas, essa quinase, essa IKB, ela é ativada por uma molécula aqui de fósforo, levando, então, essa molécula IKB, ela acaba sofrendo fosforilação frente a essa entrada de citocinas inflamatórias aqui, e o NF-κB, então, transloca para o núcleo e inicia a transcrição de citocinas inflamatórias. Então, ele entra aqui e promove aqui no núcleo a formação de diversas citocinas inflamatórias. E olha que legal, a cúrcuma, ela consegue penetrar no citoplasma dessa célula e barrar a fosforilação dessa proteína IKB, tá? E um outro efeito maravilhoso da cúrcuma é aqui dentro do citoplasma da célula, estimular essa proteína NRF2. Essa é a proteína citoplasmática mais importante do nosso controle oxidativo celular, porque ela consegue penetrar no núcleo e promover o estímulo da produção de todas as enzimas antioxidantes que a gente tem. Então, quando a gente come alimentos saudáveis, quando você come alimentos que tenham, por exemplo, chá verde, ômega 3, as blueberry, goji berry, então são os alimentos que a gente chama de alimentos que têm o poder anti-inflamatório. Na realidade, o poder deles é estimular o NRF2 a penetrar dentro do núcleo e o núcleo promover, então, a liberação de todas essas enzimas antioxidantes. Então, os mecanismos de ação da cúrcuma são diversos, né? A cúrcuma modula diversos alvos moleculares, alterando a sua expressão genética, com vias de sinalização ou através da interação direta. A curcumina, ela regula a expressão de citocinas inflamatórias, regula o TNF-alfa, a interleucina 1 e regula também fatores de crescimento como VEGF, EGF, FGF. Ela regula também receptores desses fatores de crescimento, EGFR, regula enzimas como a COX-2, as metaloproteinases, mTOR, AKT, regula moléculas de adesão, regula proteínas relacionadas à apoptose, como as capases, ela modula ainda a atividade de vários fatores de transcrição, como eu acabei de explicar, né? Do NF-κB e de suas vias de sinalização. Então, com base nessa sua capacidade de afetar diversos alvos, a curcumina ela tem um potencial para prevenção e tratamento de diversas doenças. Então, tudo que envolver
o processo de diminuir o estresse oxidativo, diminuir a produção de citocinas inflamatórias, se isso for benéfico, a cúrcuma tem indicação de ser usada. Ela pode ser usada como antiespasmódico, anti-inflamatório, hipolipemiante, e ela pode ser usada, então, na osteoartrose de joelho e de quadril. As apresentações que podem ser prescritas, pois tem uma boa absorção, são essas aqui, ó, turmeric, turmeric, turmeric. Quando aparece essa apresentação de cúrcuma 95% de pureza, essa apresentação ela tem pouca curcumina, ela é cara e não tem efeito. Fernanda, eu sempre prefiro essas que são de indústria farmacêutica mais conhecida. Por exemplo, esse Motori é a cúrcuma longa. E a posologia que deve ser usada com esse intuito de reduzir o processo inflamatório e aumentar o poder antioxidante são 500 miligramas 2 vezes ao dia. O segundo fitoterápico que eu vou comentar é a garra do diabo. Então, a garra do diabo é uma plantinha que, quando a gente anda no mato, ela se enrosca na nossa roupa, né? Ela tem uma ação analgésica e anti-inflamatória. Nessa revisão aqui, feita em 2015 na África, eles usaram, então, a garra do diabo e ela foi efetiva no tratamento da osteoartrite. Então, a garra do diabo ela está indicada no tratamento da artrite reumatoide, da artrose, da fibromialgia, da epicondilite, da bursite, da tendinite, mas ela apresenta efeitos adversos como dores de cabeça, zumbido e flatulência. Já nessa publicação aqui da Spine, em 2016, 10 ensaios clínicos foram revisados e 2 ensaios de alta qualidade examinando os efeitos da garra do diabo. E eles encontraram fortes evidências de que as doses padronizadas de 50 a 100 miligramas por dia foram melhores que o placebo para a melhora a curto prazo de lombalgias não específicas. A garra do diabo tem algumas contraindicações, então ela não deve ser usada em pacientes com úlcera, gastrite, cólon irritável, não deve ser usada em pacientes que usam antiarrítmicos, antipertensivos, nem varfarina, nem em pacientes diabéticos. Bom, eu acho que aí, então, a garra do diabo a gente quase não vai usar, né? Porque a maioria dos nossos pacientes tem tudo isso aí. Então, olha aqui, 2 apresentações comerciais da garra do diabo. Arpadol, aí se for o Arpadol é um comprimido 3 vezes ao dia, e o Bioflan é um comprimido 2 vezes ao dia. Então, dessa maneira, a gente atinge aquela recomendação de 50 a 100 miligramas de arpagosídeos por dia. O terceiro fitoterápico que eu vou comentar é a unha de gato da Amazônia. Então, ele é usado para o tratamento da osteoartrite do joelho, para doenças reumáticas, digestivas e infecciosas. Ele é originário da Amazônia. Meu professor falou que vem tanta gente de fora para extrair essa Uncaria tomentosa da Amazônia que ele está quase sumindo. Ele tem uma atividade anti-inflamatória, ele inibe a enzima óxido nitrosintetase induzível, inibe a produção do TNF-alfa, inibe a produção de prostaglandina 2, inibe a ativação do NF-kappa-beta, é antioxidante, é imunorregulador. Agora, na hora de extrair o princípio ativo, os alcaloides que são extraídos, eles têm que ser desse tipo pentacíclico. Caso contrário, se extraírem outros, o paciente vai ter depressão, não melhora da dor, tá? Depressão. Nessa publicação aqui do Jornal de Etanofarmacologia de 2002, o efeito inflamatório máximo, anti-inflamatório, né? Máximo da unha de gato ocorreu 4 horas após a sua administração. E o extrato hidroalcoólico, nessa dose de 50 miligramas por quilo, produziu um efeito anti-inflamatório semelhante ao efeito da indometacina. Então, eles, sim, eles são potentes, tá?
Então, a gente vê aqui nesse estudo eficácia e segurança da unha de gato liofilizada na osteoartrite de joelho. Então, aqui no começo, o placebo e a unha de gato. No final de 4 semanas, o score de dor aqui do paciente que usou, então, a unha de gato, olha, ele estava bem mais baixo do que o placebo, tá? Então, a unha de gato é um tratamento eficaz para a osteoartrite. Então, eles são fitoterápicos com poder antioxidante eficazes. As suas propriedades anti-inflamatórias podem resultar da sua capacidade de inibir o TNF-alfa e, em menor grau, a produção de prostaglandina E2. Foram tratados nesse trabalho 45 pacientes com Kellgren Lawrence 2 e 3. 30 com unha de gato e 15 com placebo, com melhora na dor da osteoartrite de joelho. E a unha de gato, a vantagem que ela tem é que ela não teve efeitos colaterais, então não teve efeitos deletérios no sangue ou na função hepática ou qualquer outro colateral comparado com o placebo. Então, a Herbarium tem uma apresentação em comprimidos e também tem uma apresentação aqui de uso tópico, esse Munomax. Quando você for tomar o comprimido, a unha de gato, são de 300 a 500 miligramas, de 2 a 3 vezes ao dia. Não usar para pacientes em quimioterapia e em uso de antiácidos. Quarto fitoterápico, erva baleeira, é essa Cordia verbenácea. Então, a Cordia foi o primeiro fitoterápico desenvolvido 100% no Brasil. Ela é usada para alívio das dores musculoesqueléticas e o mecanismo de ação é similar ao dos outros, né? Então, ela inibe a óxido nítrico sintetase. Vamos falar agora da arnica. E a arnica tem diversas espécies de arnica, né? Então, existe a arnica montana, que é o que tem dentro do Motix. Tem na Herbarium, ela coloca a arnica montana também, mas a maioria dos trabalhos científicos é feita com a arnica brasileira, que é o Solidago. Sua ação anti-inflamatória, seu principal princípio ativo, exerce sua função via inibição da ativação do fator de transcrição celular NF-kappa-beta. Essa daqui é uma publicação feita aqui no Brasil, na Universidade de Vila Velha, usando a arnica brasileira. E o resultado dessa publicação é de que o uso da arnica em gel teve uma melhora da dor lombar e melhora da mobilidade. Esse é um outro trabalho também aqui de brasileiros, de lá da Universidade de Vila Velha. Eles usaram um gel contendo 5% de extrato glicólico em 2 apresentações diárias na tendinite do flexor, em tendões extensores do punho e mão, com redução significativa na percepção de dor. O quinto fitoterápico que eu vou comentar é o Confrei. O Confrei, então, ele tem uma ação anti-inflamatória, analgésica e anti-edematosa. Nesse trabalho aqui foi feita uma combinação de extrato de Confrei mais vitamina B3 em pacientes com dor lombar aguda. E o que eles viram, né? O resultado foi o seguinte, que, aqui olha, 379 pacientes foram tratados com uma associação tópica de Confrei com vitamina B3 para dor lombar aguda. E ele se mostrou superior em relação ao placebo e à vitamina B3 sozinha. Então, no início do trabalho, todo mundo tinha aqui uma escala de dor alta, e a partir do quarto retorno, então, os pacientes que usaram essa associação de Confrei com vitamina B3 tiveram uma redução importante nesse quesito dor. Existem também fitoterápicos que têm o poder de serem adaptógenos. E o que é um adaptógeno? É um medicamento capaz de aumentar a resistência do indivíduo a uma situação de estresse, ou ainda capaz de produzir um estado de resistência não específica. Então, ele não altera o funcionamento do organismo,
ele tem uma ação inespecífica, ele modula alguma resposta ao estresse e ele ainda possui uma ação reguladora, ou seja, ele normaliza respostas anormalmente altas ou muito baixas. Então, por exemplo, frente a uma situação de estresse, normalmente o que acontece, primeiro é uma situação de aqui cansaço, depois vem uma fadiga e depois a exaustão até a gente conseguir se recuperar. O que esses fitoterápicos que têm esse nome de adaptógenos fazem, eles reduzem a intensidade de todas essas fases aqui. E eles tornam o indivíduo mais adaptado para que ele não tenha reações muito violentas frente a um estresse. Então, o ginseng é um deles, mas vocês podem ver que existem diversos ginsengs. Olha, eu vou comentar aqui a respeito do ginseng indiano, que é a Withania sominifera. Outro dia, o Renato me perguntou o que era o KSM66. Então, ele é o ginseng indiano, ele é a Withania sominifera ou ainda o ashwagandha. Então, são todos nomes da mesma substância, tá? Então, é uma substância, é um fitoterápico com um poder adaptógeno, ele é ansiolítico, estimula a memória, tem um poder anti-inflamatório, antioxidante, neuroprotetor, afrodisíaco e melhora a fertilidade masculina. Mas, nos trabalhos científicos, esse KSM66, a ashwagandha, ela não conseguiu aumentar a liberação de testosterona dos pacientes. Nesse estudo prospectivo randomizado, duplo cego e controlado por placebo sobre a segurança e eficácia de um extrato de ashwagandha de alta concentração, viu-se que ela foi efetiva na redução do estresse e ansiedade de adultos. E assim, nos nossos pacientes, todos eles com dor, eles têm muito estresse e eles têm muita ansiedade, né? Nesse trabalho, então, eles testaram 64 indivíduos com histórico de estresse crônico. E eles mediram o cortisol sérico e passaram um questionário para esses 64 indivíduos relativos à percepção de estresse desses pacientes. E esses 64 pacientes foram tratados com um comprimido de ashwagandha de 300 miligramas de extrato de espectro total, 2 vezes ao dia durante 60 dias. E o grupo que recebeu a ashwagandha reduziu o estresse em todos os questionários e reduziu o cortisol sérico também. Então, a ashwagandha, ela tem sim uma eficácia e segurança na melhoria da memória e das funções cognitivas. E um outro adaptógeno que os pacientes às vezes chegam no consultório usando é a rhodiola rósea. Então, as indicações da rhodiola rósea são para estados de esgotamento, fadiga, astenia, com diminuição da concentração e do rendimento físico e mental. Ela é usada no tratamento de transtornos depressivos, de cognitivos, transtornos depressivos, transtornos cognitivos e nos indivíduos submetidos a regimes de exercício físico intenso, visando atenuar o desgaste e aumentar o rendimento físico. Então, nesta revisão sistemática de 2012, a rhodiola rósea, ela apresentou resultados contraditórios. Então, algumas evidências falavam que ela melhorava a fadiga mental e a memória, porém, a conclusão que chegou que existiam muitas imperfeições metodológicas nessa revisão que limitavam a eficácia da rhodiola. Vocês veem que a axé é inteligente, né? Eles têm diversos fitoterápicos no mercado. Então, esse fisioton é a rhodiola rósea da axé. A posologia são 400 miligramas pela manhã. O oitavo fitoterápico que eu vou comentar é a passiflora. A passiflora é indicada para depressão ansiosa, espasmos musculares, nevralgias, cefaleias, hipertensão arterial, palpitação, transtornos do climatério,
e ela é auxiliar também no tratamento da ansiedade e insônia leve. A passiflora, ela é, esse que a gente faz o medicamento, é essa passiflora incarnata aqui, que ela é, então, ela é extraída de um maracujá que não tem valor, a gente não consome esse maracujá. Esse maracujá que a gente consome, que a gente compra na feira, um é maracujá doce e o outro maracujá azedo, eles não têm esse princípio ativo aqui, então o medicamento é feito com esse aqui, com essa passiflora incarnata. E o Brasil, olha, é o maior produtor mundial de passiflora. Então, esse daqui é um medicamento à base de passiflora que tem na farmácia. Você pode usar de 1 a 3 comprimidos ao dia. A posologia é de meio até 2 gramas ao dia. Existem infinitos fitoterápicos. E, assim, o que não é infinito é o meu tempo já acabou. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu quis trazer só coisas interessantes, que tenho certeza que ninguém ia estudar isso, então eu acabei trazendo tudo mastigadinho para vocês. E convidar vocês para o nosso curso de nutrologia. Então, serão 20 aulas que nós teremos também online. E se vocês quiserem mandar temas para mim, eu agradeço. E essa vai ser a primeira aula. Então, como é que a nutrologia pode ajudar na regeneração dos tecidos? Então, aqui só uma receitinha de bolo de diversos aminoácidos, de gorduras, e qual que é o papel deles nesse qual que é, como que eles conseguem ajudar um paciente que está num processo de regeneração tecidual. Agradeço a atenção, boa noite.